Estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Marcelo Bechara, que é procurador-geral da Anatel. E o tema da nossa conversa vai ser o chamado PL 29, que trata do marco regulatório das comunicações, que acaba de ser aprovado na Câmara e que acaba de chegar ao Senado Federal, quando vai ser iniciada a discussão sobre esse tema. Doutor Marcelo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu começo perguntando qual é a importância desse chamado PL 29, que aqui no Senado tomou o número de PLC 116/2010. Antes de mais nada, olá, mais uma vez estar aqui com você, Armando, muito bom. Esse é um projeto que tomou a pauta da mídia, sobretudo especializada e até da não especializada, dos últimos 3 anos, pelo menos, porque é um projeto que nasceu na Câmara dos Deputados, famoso número 29, sob a autoria da época do deputado Paulo Bornhausen, mas um projeto que amadureceu bastante ao longo da discussão na Câmara dos Deputados. É um projeto que cresceu muito. E por que isso? Porque ele começou a agregar uma série de situações que envolvem a comunicação audiovisual, em especial no que tange ao serviço pago, que é televisão por assinatura, e foi um grande projeto, é um grande projeto que trouxe algumas discussões importantes na área de convergência, estímulo à produção de conteúdo, propriedade, né, de empresas de conteúdo, incentivo, fomento, distribuição, ou seja, um projeto que trouxe à tona uma série de discussões que são discussões atualíssimas, né, do mundo convergente. E se eu lhe perguntasse quais os pontos mais polêmicos na Câmara? Olha, o projeto ele tem alguns pontos que foram muito polêmicos e ainda continuam sendo polêmicos, né? Eu costumo dizer que esse projeto ele é um projeto que não agrada a todos e nem desagrada a todos, mas ele é fruto de um esforço hercúleo dos deputados, e é importante que se diga um esforço apartidário. Você tem a participação de deputados, em especial da Comissão de Ciência e Tecnologia, que despidos das questões partidárias, isso é muito importante, trataram de forma técnica, com condução política de articulação dos diversos segmentos interessados. Então vamos lá. É um projeto em que você enfrenta uma questão da convergência entre as empresas de radiodifusão e de telecomunicações. Então ele trata da questão da propriedade, ou seja, quais são os limites para grupos que atuem na área de telecomunicações possam atuar no setor de radiodifusão e vice-versa. Então, trata de uma questão de propriedade. Além da propriedade, trata da questão da atuação de alguns desses grupos, como, por exemplo, a proibição da compra de direitos de conteúdos de interesse nacional ou a contratação de talentos, no caso das empresas de telecomunicações. É um projeto que estabelece uma série de competências para a Ancine. A Ancine, ela passa por uma graduação no âmbito desse projeto, porque deixa de ser uma agência de fomento apenas, o que já é uma função extremamente nobre, tão nobre quanto fomentar, regular também e vice-versa, mas ela passa efetivamente a ter uma atuação mais regulatória dentro desse mercado audiovisual. Então, interessa muito a turma do cinema. Exatamente, da produção de audiovisual. Interessa a produção independente, porque existem ali, e também foram pontos polêmicos, questões envolvendo cotas, ou seja, espaços reservados na grade de programação, inclusive no horário nobre, para que seja reservado à produção independente de conteúdo e do conteúdo nacional. Então você tem ali uma série de situações que envolvem N atores a respeito, que estão diretamente envolvidos com a questão da comunicação audiovisual, e por isso ele é polêmico, ele trouxe muitas polêmicas, mas eu acredito que hoje esse projeto que recentemente chegou ao Senado reflete o máximo da negociação que foi possível de ser alcançada no âmbito da Câmara dos Deputados ao longo dos últimos anos. Ou seja, empresas estrangeiras, empresas de telecomunicações de capital estrangeiro poderão oferecer serviços de TV por assinatura a partir desse projeto? Essa que é a ideia. Se nós observarmos, e muito se falou do PL 29 como a lei da convergência, ele não é a lei da convergência. Não será a lei da convergência. Na verdade, ele trata da convergência de um serviço específico.
nós temos 4 modalidades de serviço de televisão por assinatura. Nós temos a televisão a cabo, nós temos o DTH, que é o sinal que vem pelo satélite, nós temos o MMDS, que é o multicanal que vem por ondas, e temos o TVA UHF, que são canais de UHF, criados em 1988. Bom, cada um desses serviços é uma modalidade que corresponde a uma determinada norma, com uma determinada legislação em uma determinada época. Acontece que quando você passa por um processo de digitalização, ou seja, a convergência dos conteúdos, esses serviços eles passam a ter uma competição maior entre si e faz muito pouco sentido, ou quase nenhum sentido, eu regulá-los pela tecnologia. Não importa se o conteúdo vai vir por satélite, se o conteúdo vai vir por cabo, importa que o conteúdo venha, e é isso que o usuário quer. Então, ele tenta tratar o serviço como um serviço mais horizontal, independente da tecnologia, e essa é a tendência. Então, ele unifica, então por isso ele é convergente nesse aspecto, mas é um serviço, chamado serviço de acesso condicionado, trata especificamente daquilo que é a televisão por assinatura. E a questão dos conteúdos? Quer dizer, muita gente ficou temerosa de que com a entrada das telefônicas, das grandes empresas de telecomunicações, pudesse haver uma espécie de uma desnacionalização dos conteúdos a serem oferecidos. Essa é uma questão polêmica. É uma questão polêmica e importante, porque ao você abrir o mercado, e a ideia é que quando você tem essa abertura de mercado, você possibilite que mais prestadores, mais distribuidores, mais players atuem, e a ideia disso é o quê? Melhorar a qualidade e a competição. E competição se reverte em benefício ao usuário. O serviço de televisão por assinatura hoje, ele chega a cerca de 8 milhões de domicílios. Então, mais ou menos, nós estamos falando aí de um universo de 27 milhões de brasileiros que têm acesso à televisão por assinatura, o que é muito pouco, perto do potencial que esses serviços, de um modo geral, podem alcançar. Então, mas é importante olhar para essa abertura, ou seja, a possibilidade de você ter mais players distribuindo os conteúdos, sem deixar de preservar o conteúdo nacional, que é a nossa identidade, ou seja, aquilo que é de criativo, e o conteúdo nacional no sentido mais amplo, na sua produção independente, na sua produção regional. Então, o PL, ele traz sim algumas salvaguardas importantes, inclusive barreiras para que empresas de telecomunicações não possam efetivamente adquirir direitos de grandes eventos, no caso, por exemplo, de uma Copa do Mundo, que é um evento de interesse nacional. Então, isso seria vedado às empresas de telecomunicações, bem como também fazer a contratação de talentos, atores, artistas, salvo para a questão publicitária, né? Tirando a questão publicitária. E isso para quê? Para preservar. É importante que o PL ele preserva o modelo da radiodifusão brasileira, em que pese seja um serviço de televisão por assinatura e a radiodifusão aberta e gratuita, o conteúdo, né, da radiodifusão ele é carregado dentro do serviço de televisão por assinatura. O cabo, na lei do cabo, isso é de uma forma, esse carregamento chamado must carry é obrigatório. Então, o PL preserva isso e mais, ele transporta isso não só para o cabo, mas para as outras tecnologias dentro daquela linha de horizontalização, ou seja, da convergência. Então, ele atualiza os serviços de televisão por assinatura para os novos tempos. Nossa produção gravou 2 depoimentos, um do Luiz Roberto Antonic, representante da ABERT, sobre o PL 29, ou seja, a área patronal, e um outro do Paulo Miranda, que é da Associação Brasileira de TV, de Canais Comunitários. Vamos ver primeiro o depoimento do Antonic, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Vamos rodar aí. Nós, intransigentemente aqui, defendemos a manutenção do modelo federativo, ou seja, que a emissora de TV a cabo carregue um sinal de modo que esse sinal preserve a área de cobertura geográfica da geradora. O PL 29, ele nasceu com uma proposta muito simples, que era abrir o mercado de TV a cabo, mas depois ele foi incorporando uma série de outras atividades e uma série de outras coisas bastante polêmicas até, por exemplo, como questões de conteúdo. Então, eu diria que ele não tem nada contra, ele só tem prós, porque procura-se aprimorar o mercado, procura-se abrir o mercado e procura-se melhorar as instituições aqui naquilo que diz respeito à comunicação dentro do país.
Me parece que o projeto não coloca em risco a produção nacional. Aparentemente, os empresários da área de rádio e televisão ficaram satisfeitos com a versão que chegou ao Senado. Ou existem dissidências dentro do setor empresarial e alguns continuam criticando a versão aprovada na Câmara? O setor de radiodifusão, ele está mais coeso em relação ao PL. Ele tem uma participação, o setor ele participou ativamente das discussões do PL, como deveria ser efetivamente, não poderia deixar de ser, e portanto, participou das negociações, ou seja, de todas as discussões, audiências públicas, seminários, congressos que foram promovidos por causa do PL. Então é natural que na fase com que ele se encontra, ou seja, acabando de chegar ao Senado, ele já seja um reflexo de uma visão mais coesa. Agora, nós encontramos ainda resistências no setor empresarial, né? Existem até uma empresa efetivamente fazendo uma campanha contra o PL 29 nos moldes com que ele se encontra, uma empresa que faz a distribuição de televisão por assinatura por satélite. Então, aquela ideia que eu falei de que não agrada a todos e nem desagrada a todos, mas tem alguns ainda que não estão se sentindo confortáveis com o PL. Mas, graças a Deus, podemos dizer que hoje é praticamente uma minoria isolada. Agora, o ponto de fricção em relação, no início do debate, foi entre os donos de rádio, proprietários de emissoras de rádio e TV, em relação à entrada no mercado das grandes empresas de telecomunicações estrangeiras. Esse foi o... Exatamente. É um receio extremamente natural e justificável. Você imagina que o mercado de telecomunicações, ele representa 90% da receita da comunicação, 10% aproximadamente todo o resto, rádio, televisão, jornal, internet, quer dizer, existe um poder econômico de um lado e um poder social do outro, que é importante se dizer que a radiodifusão ela tem efetivamente um espaço que conquistou por mérito na casa de praticamente todos os brasileiros. Então, é um serviço que é muito importante, universal, e que tem todos o direito de querer se defender com receio exatamente disso, de um grande poder econômico que venha a tentar e que possa, eventualmente, sucumbi-la, esmagar a sua atividade. Mas eu acredito que essa discussão, ela já mostrava um certo direcionamento nesse sentido, que é basicamente o seguinte: as empresas de radiodifusão, elas têm uma característica, e no Brasil se faz conteúdos de muito boa qualidade, tanto na radiodifusão privada quanto na pública e na estatal, aqui nós estamos com um exemplo disso, de que esse é o grande foco das empresas de radiodifusão, ou seja, promover, produzir, elaborar o seu conteúdo, e conteúdo de qualidade. Já as empresas de telecomunicação, o foco delas é a distribuição. É a distribuição do conteúdo. Então você consegue enxergar claramente qual é o papel de cada uma. Evidentemente que o PL ele surge como um conforto na medida em que estabelece os limites de atuação de cada um e as zonas de fronteira entre uma atuação e outra. O projeto ele não só resguarda as empresas de radiodifusão em relação às telecomunicações, como as de telecomunicações em relação às de radiodifusão. Você tem essa... Como garante a produção de conteúdo nacional. Como garante a produção de conteúdo nacional. Via cotas de exibição daqueles conteúdos, inclusive em horários nobres. E de canais, específicos de conteúdo nacional. Esse foi o ponto mais polêmico, sem dúvida alguma. O ponto mais polêmico do PL, que eu acho que demandou mais discussão, e eu acho que foi uma discussão importante. Hoje nós podemos observar que algumas posições mais duras no começo da discussão em relação a cotas e conteúdos estão muito mais suaves. Esse mesmo que vos fala. Eu tinha uma visão, inicialmente, de um PL mais objetivo, que estabelecesse a horizontalização da convergência e deixasse a cargo dos órgãos reguladores, no caso a Anatel e a Ancine, o papel de regular. Toda a parte mais de regulação ficaria por as agências. Mas as preocupações de cada um dos segmentos
foram mostrando que não, nós preferimos que a lei já traga essas garantias. Então, a lei, ela foi se robustecendo exatamente com o quê? Com a colocação. Muitas vezes você lê a lei, você consegue identificar ali claramente a preocupação de atores específicos, o que é extremamente natural. Então, essa que foi a grande arte que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados teve, que foi de tentar consensar todos esses interesses e tentar criar um projeto que seja palatável